O câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois do de pele não melanoma. Ainda que nos últimos anos o nível de conhecimento a respeito do tema tenha aumentado, a maioria da população está mal informada em relação à forma avançada ou metastática da doença. Estima-se que 20 a 50% dos pacientes com câncer de mama em estágio inicial posteriormente desenvolverão a doença em estágio metastático. Portanto, neste educativo, vamos ver uma série de orientações que podem ajudar a enfrentar da melhor forma possível um câncer de mama avançado ou metastático. O câncer de mama pode ser definido como um processo, uma proliferação anormal das células da mama da mulher. Então, as células, elas perdem o controle do processo de proliferação, que é um processo normal no corpo da pessoa, e se proliferam de maneira aberrante, exagerada, até o ponto que começa a formar um nódulo na mama, que geralmente é quando a gente consegue detectar a doença. Esse nódulo, ele pode continuar crescendo, se não tratado, ele vai crescendo e a doença vai se tornando cada vez mais de estágio avançado. Então, nesse momento é que a gente tem que intervir e interromper esse processo tratando a doença. Segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, no Brasil são detectados mais de 60 mil novos casos por ano. Estes números vêm aumentando progressivamente, se tornando um sério problema de saúde pública. Sem dúvida, o câncer de mama é um problema de saúde pública, porque além das 60 mil mulheres de cada ano, a gente tem o que a gente chama de prevalência. São mulheres que tiveram câncer de mama ou estão em tratamento de câncer de mama, que é uma população grande no Brasil. A gente estima mais de 500 mil mulheres que têm ou tiveram câncer de mama nos últimos anos. O câncer de mama acomete mulheres e homens, mas as mulheres são o maior grupo de risco. O grupo de risco para o câncer de mama, naturalmente, é ser mulher. Não é uma doença exclusiva da mulher, mas ela é muito, muito mais frequente na mulher. E ela é uma doença um pouco associada ao envelhecimento. Quanto maior a idade, maior o risco de se desenvolver câncer de mama. O risco passa a aumentar de maneira significativa após a menopausa. No entanto, é uma doença que pode ocorrer em qualquer idade. Mulheres, inclusive muito jovens, podem ocasionalmente desenvolver a doença. Existem também outros fatores de risco para o câncer de mama. A gente pode, acho que talvez, dividir os fatores de riscos em grandes grupos. Um deles a gente fala que nós temos fatores modificáveis e fatores que não são modificáveis para o câncer de mama. Começando por aquilo que a gente pode mudar. Então, ingerir bebidas alcoólicas em maior quantidade, não amamentar, ter o seu primeiro filho mais tarde, apesar de que isso é uma coisa que nem sempre a gente consegue modificar, mas estar acima do peso, não ter nenhuma prática de atividade física, fazer terapia de reposição hormonal depois da menopausa por um longo período, tudo isso são fatores de risco para o câncer de mama. Então, esses são fatores que a gente realmente pode, com hábitos mais saudáveis e uma vida mais equilibrada, a gente pode reduzir o nosso risco pessoal em ter câncer de mama. Agora, tem alguns outros fatores que não são modificáveis. Por exemplo, ter a primeira menstruação, a menarca, muito cedo e ter uma menopausa mais tardia. Isso é constitucional, você não tem como modificar. Algumas outras questões, como por exemplo a hereditariedade, é um fator não modificável. Então, mulheres que sejam portadoras de mutações, elas nasceram com essa mutação, elas herdaram dos seus familiares, que aumentem a chance de ter câncer de mama, vão ter mais câncer de mama do que a população em geral. Então, a gente pode modificar uma parte, outra parte realmente nós não temos como interferir. Vale reforçar alguns fatores de risco: histórico familiar, mutação genética, alimentação, obesidade, idade avançada, tabagismo, excesso de bebida alcoólica, sedentarismo, menarca precoce, menstruar muito cedo, menopausa tardia, não amamentar. O câncer de mama é considerado uma doença multifatorial, ou seja, não existe uma única causa. Uma descoberta importante no ano 2000 é que o câncer de mama não é uma doença única. É um grupo de doenças muito diferentes entre si e que são
tratadas de maneira totalmente diferente. Então, uma mesma mulher, duas mulheres da mesma idade, com cânceres aparentemente muito iguais em tamanho, em extensão da doença, hoje são tratadas de acordo com a biologia molecular daquele câncer. E elas podem receber tratamentos diametralmente opostos. Uma delas, por exemplo, vai ser tratada apenas com um comprimido de anti-hormônio, e a outra vai ter que fazer quimioterapia, usar anticorpos específicos para o tipo de câncer de mama. Então, isso é uma descoberta muito importante, porque até o ano 2000 nós tratávamos todas as mulheres de uma maneira similar, o que era um grande erro. Hoje nós temos armas específicas para cada um dos 4 grandes tipos de câncer de mama. A evolução do câncer de mama varia com o tipo de câncer. Os principais tipos são carcinoma ductal invasivo, carcinoma ductal in situ, carcinoma lobular in situ, carcinoma lobular invasivo, doença de Paget. Há vários tipos de câncer de mama. Há câncer de mama menos agressivos e cânceres de mama mais agressivos. Mas a maioria dos casos, o câncer de mama é uma doença lenta. Então, um nódulo para atingir 1 centímetro demora anos. O importante é detectar precocemente, porque quanto menor o bandido, maior a chance de cura. Os cânceres de mama também são classificados em subtipos de acordo com as características das células cancerosas. São eles: luminal A e B. O subtipo luminal A é o subtipo mais frequente. Esses são os que apresentam, em sua maioria, alta expressão de receptores de estrogênio e progesterona, hormônios femininos. HER2 ou HER2 positivo. HER2 é uma proteína localizada no exterior da célula que ajuda na divisão e multiplicação celular. Quando essa proteína está em excesso, é sinal de câncer. Triplo negativo, com alto índice de proliferação celular, característica agressiva e alto grau histológico. Não apresenta receptor hormonal de estrogênio ou progesterona, nem HER2. Por isso, é chamado como triplo negativo. Basicamente, nós classificamos a biologia da doença em 3 grandes subtipos. Os 70% mais ou menos dos cânceres de mama são muito hormonais, o que é esperado, porque as células da mama da mulher, elas são muito reativas aos hormônios. É por isso que a mulher consegue amamentar. Com os hormônios da gravidez, a mama reage a isso e produz o leite. Mas as células do câncer também mantêm algumas dessas características. Elas reagem aos hormônios da mulher, que podem servir como uma espécie de alimento. Então, esses tumores que nós chamamos de hormonais representam 70%. Isso é visto através da biópsia. Nós fazemos um procedimento que se chama imunistoquímica e nós identificamos se ele é um desses. Quando ele é desse tipo hormonal, a base do tratamento é uma espécie de bloqueador hormonal. São tratamentos geralmente administrados por via oral. Existe mais ou menos 15 a 20% dos cânceres de mama que são de um tipo que são totalmente não hormonais, ou seja, as células não respondem aos tratamentos hormonais, e é o que nós chamamos de triplo negativo. Esses tumores são tipicamente tratados com quimioterapia e às vezes entra alguns anticorpos monoclonais no tratamento. E agora, mais recentemente, recém-aprovado pela Anvisa, a imunoterapia, fazendo então a sua estreia no tratamento do câncer de mama. Existe um outro tipo que se chama HER2 positivo, também feito através da imunistoquímica, tratado com quimioterapia e alguns bloqueadores específicos desse marcador do HER2, que são anticorpos monoclonais e o que nós chamamos terapias-alvo. E atenção! O câncer de mama, quando surge na pré-menopausa, tende a estar mais avançado e ser mais agressivo. A idade é um fator de risco para a maior agressividade da doença. É mais comum, comparando um grupo de mulheres após a menopausa, antes da menopausa, as mulheres na pré-menopausa podem ter tumores de tipos mais agressivos, que exigem mais frequentemente o emprego de tratamentos como quimioterapia e têm maior risco de ser detectados em estágio avançado, justamente por terem crescimento muito rápido. Também existem vários estágios do câncer de mama e sua classificação pode auxiliar o médico na escolha do tratamento. O estágio do câncer de mama, para efeitos práticos, é quando ele é bem pequenininho,
menor de 2 centímetros, não há gânglios envolvidos, é chamado de estadio 1. Quando você já tem um tumor um pouco maior, com poucos gânglios, estadio 2. Quando tem múltiplos gânglios, estadio 3. E se ele espalha pelo corpo, estadio 4. A maioria dos casos, por exemplo, nos Estados Unidos, é o estadio 1. No Brasil já fica entre 2 e 3, por exemplo, em hospitais públicos, que são infelizmente diagnosticados mais tardiamente. Agora vamos entender o que são metástases. O que é uma metástase? A metástase nada mais é do que pedacinhos do próprio câncer. Então, se o câncer estava na mama, desprendem-se células que entram na circulação pelo sangue ou canais linfáticos e se alojam em alguma parte do corpo. Esses depósitos são chamados de metástases. O câncer metastático é quando se dissemina para outras partes do corpo, diferente do câncer localmente avançado, que é aquele que se disseminou apenas para os tecidos adjacentes ou linfonodos. O câncer de mama, se não tratado, pode levar o paciente ao óbito. O câncer de mama mata se não tratado, e quando ele aparece já muito disseminado no corpo da paciente, ele pode eventualmente matá-la, apesar do tratamento ser eficaz. O câncer de mama é considerado uma doença silenciosa. Em geral, não apresenta sintomas iniciais. Por isso, é importante que a mulher conheça sua mama, faça visitas regulares ao médico e a averiguação por exames a partir de determinada idade. Algumas alterações, contudo, podem ser observadas e indicam a necessidade de avaliação médica, pois podem significar ou não a instalação de um câncer. Se notar mudança no tamanho ou forma da mama, mudança na textura da pele da mama, aspecto casca de laranja, secreção pelo mamilo ou retração, inchaço, vermelhidão ou dor, nódulo ou caroço na região da mama ou da axila. Um belo dia eu estava tomando banho e na hora que eu estava passando a buchinha e tal, eu senti um carocinho na mama e não tinha. Então, na mesma semana, eu fui pro médico, para ginecologista, para ver o que poderia ser, né? Uma questão muito importante na mulher é que ela realmente conheça a sua mama. Além da adesão a programas de rastreamento, é muito importante que a mulher conheça a sua mama, então é que ela se palpe, que ela conheça a região acima da clavícula e das axilas, para que, se ela apresentar um nódulo nessa região, uma retração de pele nessa região, ou se apresentar uma ulceração nessa região, ou se eventualmente a gente tiver a saída de uma secreção anormal pelo mamilo ou sanguinolenta, ela perceba que isso não é normal, procure o médico para fazer o exame, para fazer primeiro um exame clínico e, se for necessário, um exame de imagem. O diagnóstico do câncer de mama avançou muito nos últimos anos. Métodos de imagens permitiram a identificação de tumores cada vez menores e biomarcadores permitiram que os diagnósticos fossem mais precisos. A biologia molecular e celular ajudam na classificação do tipo de câncer e o estágio da doença, auxiliando o médico na escolha do tratamento. O diagnóstico do câncer de mama, na verdade, em geral, ele não é muito difícil por ser um órgão externo. Então, você tem duas vantagens. Uma vantagem no exame clínico, você consegue examinar com as suas mãos esse órgão. A suspeita normalmente é feita pelo exame clínico e pelos exames de imagem. Então, pela mamografia, que não deixa nada mais é do que um raio-x da mama, você comprime um pouco a mama e faz um raio-x dela, ou pela ressonância magnética, e às vezes a gente faz a complementação também pelo ultrassom. Mas esses exames todos ainda são exames onde a gente fala, existe uma suspeita do câncer. Para confirmar, você precisa ter uma biópsia da lesão. O tratamento do câncer de mama depende da fase em que a doença se encontra, estadiamento, do tipo do tumor e pode incluir cirurgia, indicada para os casos em que o câncer ainda não se espalhou para outras regiões do corpo. Consiste na remoção do tumor. Radioterapia. A radioterapia consiste na aplicação da radiação ionizante na região da mama afetada. Tratamentos sistêmicos. O tratamento sistêmico consiste no uso de medicamentos pela via oral ou na corrente sanguínea.
O objetivo é atingir as células cancerígenas que formam o tumor em qualquer região do corpo. Esse tratamento poderá ser associado com quimioterapia, utilização de drogas injetáveis ou orais para destruir ou bloquear o crescimento das células cancerosas. Terapia hormonal. Inibe a ação dos hormônios que atuam na proliferação das células cancerígenas, tais como o estrogênio e a progesterona. Terapia-alvo. Assim como a quimioterapia, são usadas drogas e outras substâncias para identificar e combater as células cancerígenas, focando apenas nas doentes. Terapia combinada. É a utilização de vários medicamentos e é utilizada para diminuir os sintomas e prolongar a vida. Vale uma explicação sobre as diferenças da quimioterapia convencional e a terapia oral, que tem proporcionado mais comodidade e qualidade de vida para o paciente. A quimioterapia ela pode ser oral e pode ser injetável e pode ser intramuscular também, né? Na verdade, o que define a quimioterapia não é a via de administração, mas é o mecanismo de ação. Então, o que nós temos hoje é que nós temos alguns quimioterápicos que são orais, e isso é muito interessante, porque para o paciente, em geral, fazer o seu tratamento em domicílio e só vir ao hospital ou à clínica para conversar com o médico, para passar na sua consulta, isso é mais confortável em geral do que vir, ter que tomar pegar veia, ficar um tempo lá, às vezes 1 hora, 2 horas, alguns tratamentos ficam 6 horas tomando a sua medicação. Então essa é uma questão. Das drogas mais modernas, nós temos um conjunto de drogas muito grande, das drogas-alvos, que são medicamentos orais também. Então essa é uma característica dessas drogas novas também. E alguns realmente têm menos toxicidade ou toxicidades diferentes dos quimioterápicos e outros às vezes são até muito parecidos. Mas o oral traz o conforto de poder ser feito em domicílio durante todo o tempo. Quando o câncer é diagnosticado no início, o tratamento tem maior potencial curativo. Mas também no caso de doença avançada ou metastática, existem tratamentos que buscam prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida. Não há dúvida que nós estamos melhorando no tratamento do câncer metastático. Temos novas drogas, novos medicamentos e dependendo do tipo de câncer metastático, a sobrevida é de muitos e muitos anos. E é bem até possível que uma pequena fração a gente até consiga curar, mas certamente não é um número grande. Mas com certeza nós conseguimos melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O câncer de mama, ele é tratado quando a doença é avançada, ele é tratado basicamente com o que nós chamamos de tratamentos sistêmicos. Ou seja, por que sistêmicos? São tratamentos que nós administramos ou por via oral ou por via intravenosa e que se distribuem em todo o corpo da doença. Porque quando existem as metástases, isso é uma doença do corpo. Isso não é uma doença que adiante fazer uma cirurgia, fazer uma remoção. Nós temos que tratar a doença como um todo, em todos os locais que ela se encontra. O objetivo do tratamento de uma paciente com doença avançada e incurável, ele é, em primeiro lugar, a manutenção ou a melhora da qualidade de vida e ele não se contrapõe ao aumento do tempo de vida, mas a gente sempre está olhando com muita ênfase para essa melhora da qualidade de vida. E os tratamentos conseguem isso. Quando a gente trata uma paciente que tem, às vezes, um cansaço excessivo, uma falta de ar por causa de um comprometimento pulmonar, ou às vezes muita dor por causa de metástases ósseas, e nós conseguimos tratar esse tumor, reduzir a carga tumoral dela, a gente consegue uma melhora dos sintomas também. A gente não vai fazer só quimioterapia, vai usar outros medicamentos para esse conforto também, mas via de regra, controlar o tumor traz um aumento do conforto também. Fiz uma quimioterapia, uma mesma quimioterapia durante 1 ano e agora de 2016 para cá eu tomo um comprimido quimioterápico que é a mesma coisa que uma quimioterapia na veia. E eu tomo pro resto da vida. E graças a Deus, por umas 3 vezes eu ouvi um oncologista falar que, em outras palavras, é um milagre. Pelo tempo que eu estou tomando essa quimioterapia, não estou tendo problema no fígado, no rim.
A classificação do tipo de câncer avançado é importante para personalizar o tratamento. Ou seja, é fundamental, numa doença avançada, classificar a doença. Nós precisamos da biópsia, fazer uma imunistoquímica para ver que tipo de câncer de mama. E com base nisso, nós estabelecemos um tipo de tratamento específico. Cada vez mais, com base no material genético das pessoas, já é possível investigar o genoma e personalizar o tratamento conforme o tipo de câncer. Também, num futuro próximo, poderemos avaliar a presença de alterações no próprio tumor, direcionando o tratamento. Nós estamos entrando agora, de fato, numa era de medicina cada vez mais personalizada, ou seja, isso quer dizer que cada tumor é único. Eles até são parecidos um com o outro, mas existem algumas particularidades que podem ser individuais de um paciente. O grande passo para isso foi dado com a introdução da imunistoquímica. Isso é a primeira coisa que o oncologista pede quando avalia um paciente com uma doença mais avançada. A gente não consegue iniciar um tratamento antes que ela esteja pronta, porque ela classifica o câncer de mama em 3 tipos muito diferentes e o tratamento é completamente diferente um do outro. O câncer de mama, em algumas situações, pode ter recidiva. O risco de voltar a um câncer de mama depende das características iniciais do câncer. Se você tiver um câncer bem pequenininho, vamos dar um exemplo, um tumor de 1 centímetro, sem nenhum linfonodo afetado, a cura excede 90%. Se você tiver um tumor de 4 centímetros com 5 linfonodos na axila, o risco já é bem maior. Então, o risco depende das características e do estadio do câncer ao diagnóstico. O diagnóstico precoce no câncer de mama é fundamental. Por isso, se tiver dúvida ou suspeita, converse com seu médico. E se você quer saber mais sobre câncer de mama avançado ou metastático, procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade e já anote algumas dicas. INCA, Instituto Nacional do Câncer, site inca.gov.br. SBOC, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, site sboc.org.br. SBM, Sociedade Brasileira de Mastologia, site sbmastologia.com.br. ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, site icesp.org.br. BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, site bp.org.br. Hospital Sírio-Libanês, site hospitalsiriolibanês.org.br. UNACAM, União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama, site unacan.com.br. Núcleo de Combate ao Câncer de Mama da Secretaria da Mulher de Barueri, site portal.barueri.sp.gov.br. O apoio familiar e dos amigos também é fundamental no tratamento do câncer de mama. A família é muito importante, né, nesse ponto, porque a gente, quando descobre, se você não tem uma estrutura emocional, não é uma pessoa... Eu acho assim, até quem tem uma estrutura emocional boa, equilibrada, desequilibra na hora que descobre. E é a hora que a gente precisa de alguém para, não digo para ficar paparicando, mas para mostrar que a gente não está sozinha. A família é importante em tudo e na hora de um câncer, que é uma situação de altíssimo estresse, ela passa a ser um pilar incrivelmente relevante. As pessoas que têm família que dão suporte vão melhor na minha experiência, os pacientes se sentem mais acolhidos e eu vejo isso, felizmente, a maior parte dos meus pacientes são cercados de amigos, familiares. Eu acho que isso tem um peso muito grande na qualidade de vida, além do próprio cuidado que o paciente recebe. O tratamento do câncer de mama avançado ou metastático cada vez mais requer uma equipe multidisciplinar. E a relação médico-paciente também deve ser de segurança e confiança. A relação médico-paciente é muito importante, porque a gente tem que ter segurança nele para a gente poder sentir segurança no tratamento que ele está passando para a gente. A relação médico-paciente é muito importante. A mulher precisa ter confiança no que está sendo oferecido pelo médico, ela precisa ter acesso fácil ao médico, à equipe médica, no caso de complicações, e ela precisa estar
muito bem informada sobre tudo que está acontecendo com ela, por que ela está fazendo aquele tratamento, o que esperar do tratamento, o que ela pode fazer para melhorar o seu bem-estar durante o tratamento. E tudo isso só se desenvolve com uma relação de confiança entre o médico e a paciente. Se não existe esse link entre médico e paciente, o tratamento é difícil. A pesquisa do câncer de mama nos últimos anos avançou muito. Cada vez mais dispomos de tratamentos mais específicos, com menos efeitos colaterais que melhoram a sobrevida e a qualidade de vida do paciente, mesmo em câncer avançado ou metastático. Por isso, é fundamental obter conhecimento, direitos, esclarecer dúvidas com o médico, trocar experiências e saber que o câncer de mama pode e deve ser enfrentado, buscando assim recuperar a saúde e a qualidade de vida.